Diz assim, Êxodo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jétro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que esse espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou para o meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar que você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu, Senhor, para ir com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito do meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e eu lhe disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu digo? E aí no versículo 14 ele diz assim, eu sou quem eu sou, e disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou o que me enviou a vocês. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, o Êxodo 4, versículo 10 até o 14, que é uma continuação dessa história. Moisés continuou retrucando com Deus. Deus estava ali falando com ele, ele continuou retrucando. Mas Senhor... E ele falou, vamos lá. Êxodo 4, versículo 10, assim Moisés respondeu ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés era gago, né? Traduzindo aqui. Porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou que ele faz que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu, não Senhor, por favor, mande outra pessoa. Então, aí Deus falou, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, né? Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade em falar. Além disso, está vindo para se encontrar com você e ficar contente ao vê-lo. Amém? Aleluias. É uma passagem interessante que nós vemos a vida de Moisés. Deus está falando com Moisés, Deus desceu, Deus se manifestou ali, mas ele ficou... não, mas isso, mais aquilo outro. Então, o que eu quero trazer nessa noite sobre crenças limitantes, coisas que nos limitam, coisas que nos impedem de avançar, coisas que nos fazem não viver uma história nova. Então, o que trouxe nessa história? Existe um fator que nos impede de viver a missão de Deus, é a crença errada de nós mesmos. Nós vemos que ali Moisés veio, se chegou a Deus, Deus se manifestou e falou assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso e tal, bonitinho. Ele falou assim, legal, é Deus, nossa, eu tenho vergonha, não posso, é Deus que está aqui, legal. Aí Deus deu uma missão para ele,
Imagina Deus, o anjo se apresentar a você e falar assim: olha, eu tenho uma missão para você, você vai lá e vai falar e vai acontecer, e você falar: mas como assim? E Deus te escolheu, mas você vai ficar ainda com essas crenças limitantes. E é essa visão distorcida que Moisés tinha dele mesmo, para que ele apresentasse essas desculpas quando ele foi chamado. Moisés, só para a gente entender, Moisés era um príncipe do Egito, era alguém que conviveu, que sabia, que tinha todo um contexto ali. Ele não era alguém que, não, eu vou chegar lá, eu nem sei quem é, quem deixou de ser. Não, era alguém que conviveu, era alguém que foi treinado, alguém que viveu como um príncipe. E ali Deus olhou nele capacidade, olhou nele ali uma força para que ele chegasse e libertasse Israel. Mas ele tinha dentro dele, fala assim: eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes Deus fala para nós algo? Quantas vezes Deus mostra para nós algo? Nós lemos na retrasada sobre nós sermos, que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu, Ele nos formou. Então nós somos, dentre as criaturas do céu, nós somos a criatura de todo o universo, nós somos a primeira, porque Ele assim nos fez, e Ele nos capacita para toda e boa obra. Mas mesmo assim, às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: cara, eu não posso, eu não consigo. Diante de uma situação, diante de algo que você precisa viver, e aí Deus, Ele olha para você, Ele enxerga capacidade em cumprir uma missão. Mas a gente olha e para a gente fala: não, mas é apenas, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Você nem tentou, a gente nem tentou fazer. Quantas vezes, né, Lomar, você podia pensar, você podia abrir a sua loja? Ou alguém, você dá um passo, às vezes você casar, você fala: nossa, eu mesmo, é um passo de fé. Foi um passo de fé. Mas às vezes a gente olha para nós e a gente se limita, e a coisa tão perto, tão fácil, mas é um gatilho que nos faz falar: não, eu não vou, vai dar errado, mas vão falar de mim, mas vão isso, mas vão aquilo. Quando nós decidimos assim cumprir a vontade de Deus e o chamado de Deus para as nossas vidas, quando Deus falou para nós: olha, eu tenho um caminho novo, eu tenho algo novo, nós nos preocupamos muito com isso. Tanto é que a gente foi para longe. Vamos para longe, ninguém vai ver a gente vai sentar lá, estando bonitinho, estou aqui. Mas Deus tinha algo para conosco, algo para essa cidade, algo para este lugar, para este tempo. E assim nós ouvimos a voz de Deus, mas ainda a gente ficou com algumas crenças. Mas o que será que vão dizer? Como será que vão dizer? O que as pessoas, ou o que o fulano, ou o que o ciclano está pensando? E Deus disse para você nessa noite, para mim e para você nessa noite: não importa o que as pessoas estão dizendo, importa o que eu digo para você. Não importa o que eu estou falando para você. O pastor Wanderson trouxe aqui na quinta-feira e foi algo tremendo. Ele falou assim: não me importa, eu vou entrar aqui na igreja, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou gritar, eu vou sapatear, eu vou sair aqui no cortador, sei lá, não sei. Vou rodar aqui e vai ser. Não importa. Às vezes nós nos limitamos diante da presença de Deus. Deus quer se manifestar e a gente, mas nossa, uma vergonha, sabe? Eu queria dar um glória a Deus. Aí você, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Está errado não, mas às vezes aquilo que está dentro de você, aquilo de você que vai manifestar e que vai despertar até o irmão que está do seu lado, aí você se limita. São coisinhas pequenas. E quando nós estivermos na presença de Deus, que a gente se manifeste, que a gente de fato fala: olha, aqui vai um crente. Lembra quando, há um tempo atrás, a gente via um crente na rua? Como é que era? Um crente na rua? Terno, Bíblia de Barubá, você fala assim: ali vai um crente, não é? Ali vai um crente. E hoje, como as pessoas estão nos identificando? Às vezes as nossas crenças, falam assim: não, mas se eu carregar a Bíblia, o que vai ser? Como vai ser? Será que vão falar? E eu quero dizer para você que nos últimos dias, até Jesus voltar, isso pode acontecer, das pessoas começarem a te apontar: ali vai um crente, mas ali vai um crente, às vezes para tentar te acusar, ou para te tentar parar, ou para tentar fazer alguma coisa contra você. Por quê? Porque eles precisam ver a diferença nas nossas vidas. O mundo está carente de pessoas diferentes. Hoje é tudo muito igual. Se a gente olhar carros hoje, carro é tudo igual, né? Se a gente olha, a gente não consegue nem distinguir mais o que é o que não é.
Antes a gente distinguia, aquele é um fulano, ciclano, beltrano, mas hoje é tudo igual. Até as pessoas parecem que estão ficando mais iguais também, né? Não sei. Tem uma moda aí, agora todo mundo é cor de rosa. Todo mundo é rosa. É uma benção. Mas enfim, e Deus se manifestou ali através da vida de Moisés e falando: eu vejo capacidade em você, eu vejo algo que você pode fazer. Mas nós não podemos nos limitar nas nossas crendices, naquilo que Deus tem, nas nossas dificuldades, na nossa mente. Porque quando nós não olhamos com o olho da fé, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer. As crenças, o que são essas crenças limitantes? É um tipo de crença que nós adquirimos e nós declaramos sobre nós mesmos, né? Conforme disse, eu não consigo, eu não vou conseguir chegar lá, eu não posso, eu não vou. E isso acaba interferindo no nosso destino. Quantas vezes as pessoas olham para você e falam assim: você tem capacidade para chegar muito longe, mas você não se enxerga dessa forma. Às vezes nós olhamos as situações e falamos: não, mas eu não vou. E Deus está falando para você: vai. As pessoas em volta estão olhando para você: você consegue, mas você se retrai e você atrapalha o seu destino, aonde você queria chegar, aonde você quer chegar. Nós iremos até onde nós cremos. Se nós cremos em Jesus, nós vamos muito além do que a gente pode imaginar, se a gente olharmos com os olhos da fé. Porque se os nossos olhos forem bons, tudo será bom, porque assim a gente vai enxergar com os olhos de Cristo. Nós não vamos enxergar com os nossos olhos naturais, que só vem dificuldade, só vem desgraça, só vem as coisas. Nós vamos enxergar com o olho de Cristo. Olha, tem uma barreira aqui, mas eu estou enxergando além da barreira. E tem uma dificuldade aqui, mas eu estou enxergando além daqui. Às vezes a gente pode enxergar: mas a cadeira está vazia, não tem ninguém. Não, eu enxergo isso aqui. Eu já enxergo a escola aqui nessa cidade. Eu já vejo aqui que nós teremos uma escola de educação cristã infantil nessa cidade. Eu creio em nome de Jesus, amém? Eu creio, eu já enxergo que vai ter um cara aqui arrebentando bateria. Eu sou músico e às vezes eu quero sentar aqui na bateria também. Mas que você não se limite. Amém? Deus está falando para você: não se limite. Não ponha na sua cabeça: não, mas vai ser difícil. Não, cara, você pode. Tudo posso naquele que... Quando nós estamos em Deus, não no nosso achelonismo, nem em Deus, nós podemos todas as coisas, porque os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, e aí nós vamos avançar. Mas eu falo para você que música é algo, vamos dizer assim, fácil para mim, né? Eu aprendi desde de criança, né? A gente fala, nasce com o dom e tudo mais, mas tem algumas coisas dentro do mundo musical que eu não consigo. Mas é por quê? Porque eu ainda não fui além. Eu adoro viola, tocar viola, eu acho maravilhoso, mas eu nunca peguei para tocar assim, tipo, para aprender e tal. Teclado, nossa, eu sei as notas, mas eu falo: não, é difícil. Não, eu não vou. Às vezes eu me limito de acontecer, de fazer. Olha só como Deus, Ele coloca esses dons e essas funções em nós, e nós acabamos não adquirindo isso. Por quê? Porque nós ficamos nos nossos acheolosismos. Quando nós não temos discernimento, o que a gente tem pregado muito sobre nós termos discernimento da palavra, nós acabamos incorporando aí informações, ou somos manipulados e transformamos muitas coisas, atraímos para nós sentimentos tóxicos. A gente começa a assistir TV, né? Começa a ficar depressivo, né? Não sei o que, e foi, e matou, e está difícil, e o preço subiu, o preço desceu, e o preço lá, e o preço aqui. E aí Jesus diz: mas aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus, Deus, Ele quer nos atrair. Nós cantamos, né? Atraídos pela Tua presença. Quando nós somos atraídos pela presença dEle, nós começamos a enxergar alto, muito mais alto. Amém? Então nós não podemos deixar com que esses sentimentos venham mudar o nosso comportamento ou nos retrair. Conforme havia dito, Moisés era um príncipe do Egito, e ele saiu de lá fugido porque ele matou alguém. Mas a mentalidade dele de príncipe acabou tornando ele escravo. Por quê? Porque aquilo que ele falou: mas se eu voltar lá, os caras vão me matar. Se eu voltar lá, sabe, aquilo que aconteceu, e ele tinha essa mentalidade de escravo. Por isso que ele estava lutando ali: Senhor, eu não. Mas aí ele arranjou todas as desculpas, né? Eu não sei falar, como é que eu vou chegar lá? Como é que vai acontecer? Como é que vai isso? E Deus dizendo para ele: eu sou, você vai em meu nome, em meu nome.
Mas hoje o Senhor está dizendo para nós que Ele vai nos libertar de todo sentimento e todo cativeiro emocional, espiritual e mental, para que nós possamos ser bem-sucedidos nos nossos caminhos. Deus está nos libertando, porque Moisés ele podia ter um sentimento, um cativeiro ali até emocional, mas eu tenho medo, vão me matar. Espiritual, eu não posso. Quem eu sou para chegar lá em nome de Deus e fazer alguma coisa, né? E a gente fica preso, e nós carregamos isso. Às vezes isso vem da nossa infância. Por quê? Porque na nossa infância às vezes a gente é limitado, ou sofreu algum tipo de abuso, ou uma ferida, e aquilo vai nos limitando. Aí a pessoa cresce, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de relacionar, eu tenho medo disso, eu tenho medo de avançar. Por quê? Porque viu ou viveu muita coisa. E Deus está nos dizendo que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram. O outro parou e eu não consegui, mas a minha esposa mandou uma imagenzinha de uma pessoa sentada, uma corrente na cabeça e uma pedra atrás assim, e ela presa, e ela não conseguiria se levantar, mas eram todas as coisas que ela vivia no passado, tudo aquilo que ela vivia, e ela não conseguia se levantar. E é isso que o inimigo quer fazer com nós, que nós limitemos a nossa mente. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos moldar a nossa mente, que nós não devemos permanecer, nós não devemos moldar ao mundo, mas renovar a nossa mente. Renovar hoje nós pensamos uma coisa, amanhã eu vou pensar outra diferente. Nós não podemos ficar com o nosso pensamento sempre negativo, sabe, negativo. Hoje, tudo bem, você não sempre vai chegar sempre aquela pessoa felizão, né? Estou todo feliz, está tudo bem. Não, mas é nós sempre pensarmos, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Como é que eu vou avançar? Como me ajuda nessa situação? Olha, Senhor, eu estou com um problema. Olha, Senhor, eu estou com uma dificuldade. Sabe, o relacionamento com Jesus, nós termos esse relacionamento com Jesus. Mas sabe que às vezes também a gente fica limitado. O que nos limita de nós vivermos ou nos achegarmos a Jesus? Às vezes é o pecado. A gente fala, não, mas eu não vou chegar. Jesus sabe o que é? Eu não posso, eu estou assim, assado. E Jesus, Ele tem todo o amor do mundo para nos abraçar, Ele tem todo o mundo amor para nos resgatar, para nos recuperar. Porque Ele diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E às vezes nós não nos achegamos a Deus porque a gente, mas será que Ele vai me perdoar? Será que Ele vai me ajudar? Será? O será não tem que fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque Ele nos deu liberdade. Lá em Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque tem tanta coisa que vai nos escravizando, que vai nos limitando, que vai nos impedindo, que a gente não consegue andar, que a gente já não consegue orar, que a gente não consegue ler a Bíblia, que a gente já não consegue pedir perdão, que a gente já não consegue se relacionar. Mas diz aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que Ele nos salvou, para a liberdade. Algo que a gente não se compra, é a liberdade, é nós sermos livres. Nós vemos em outros países, em outras culturas, que você não pode pregar o Evangelho, que você não pode fazer muitas coisas. Por quê? Porque não existe liberdade. E no nosso país existe uma liberdade tremenda de nós cultuarmos, nós louvarmos, nós falarmos, até então, né? Mas se Jesus nos libertou, nós verdadeiramente seremos livres. Então nós temos que viver essa liberdade. Mas afinal, como nós vamos vencer essas crenças limitantes? Como nós vamos vencer esses negativismos? Como nós vamos vencer todas essas coisas? Discernindo e driblando essas influências externas. Lá em Mateus, capítulo 16, do 21 ao 23, Mateus 16, do 21 ao 23, diz assim, desse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos,
dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, por isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, vai para trás, não, sai daqui. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus repreendendo Pedro, falando assim: sai daqui. Antes, se a gente ler um pouco antes, Jesus está falando: tu és Pedro, então, né, através de ti o Espírito Santo te revelou quem eu sou e tudo mais. Mas ao mesmo momento, Pedro estava ali, né, atrapalhando o destino de Jesus, e Jesus nem deu bola para ele. Era alguém, era discípulo, era alguém chegado, era alguém que estava ali próximo a ele, mas ele falou: aparta-te de mim, Satanás. Porque quando nós olhamos com a nossa visão humana, muitas vezes nós podemos ser usados até pelo inimigo. Nós podemos ser usados pelo inimigo, por quê? Porque Deus quer fazer você transpassar, transcender, e você está aqui: ah, mas não, isso não vai acontecer não. Jesus estava dizendo: olha, é preciso que isso aconteça, é preciso que essas coisas aconteçam, para que Ele morra e ressuscite no terceiro dia, porque assim estava escrito, para que se cumprisse a palavra. Mas Pedro: não, Jesus, eu vou aqui não vai acontecer nada não, a gente vai aqui. Ele falou assim: meu, você não sabe de nada. Jesus, ele não desviou do foco. Pedro, ele queria influenciar o Jesus com um discurso de preservação. Muita gente vai chegar ao nosso lado e falar assim: não, que isso, não faz isso não. Sabe o que é? Se preserva, te guarda, não faz isso não, para quê? E Deus está te falando: vai e faça. Às vezes Deus está te falando: vai falar algo para aquele alguém, profetiza, declare. Você fala: não, mas mas como assim eu vou falar? Mas como assim eu vou dizer? Nós temos que ser essa boca de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes uma palavra, um abraço, um oi, uma mensagem vai curar, uma mensagem vai libertar, uma mensagem vai trazer restauração, vai trazer salvação. Já contei aqui que já passei perto do metrô e passei por uma mulher, ela estava ali sentada, o Espírito Santo falou: vai, ora por ela. E eu fui para o metrô e eu falei: não, eu vou orar por ela, para quê? Cheguei no metrô, não consegui entrar no metrô, voltei. Deus mandou aqui orar por você, não sei porquê. Aí ela falou: eu estou com a minha filha doente e tal, orei por ela e saí, entreguei aquilo que Deus me falou. Então nós temos que transcender, nós não podemos ficar presos nas nossas limitações. E às vezes é a nossa própria mente que faz com que nós nos limitemos. Porque Pedro ali, a intenção dele era boa: não, Cristo, você vai morrer, não, a gente não vai deixar você morrer não. Mas a missão que ele tinha era muito maior do que aquilo que Pedro estava declarando. Nós não podemos ser influenciados pelos ambientes, pelas pessoas. E às vezes nós precisamos ser radicais, assim como Jesus foi com Pedro. A gente precisa ser radical em muitas coisas na nossa vida. Não aceito isso, não aquilo. Por quê? Porque a palavra me diz isso, e porque Deus colocou isso no meu coração, e eu vou seguir. Pastor Tiago, um dia que nós fomos lá, e a primeira vez que eu sentei lá, ele falou assim: olha, Deus manda te dizer algo. E ele falou assim, então. E ele falou assim: e quando você estiver no meio da dificuldade, lembre-se da palavra, porque você tem uma palavra. E isso aconteceu nessa caminhada que vem acontecendo e tal, e eu lembro sempre daquilo: eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra, e eu vou seguir, e eu vou prosseguir, e eu não vou parar. Sabe por quê? Porque às vezes vem o desânimo. Você fala: gente, eu não vou conseguir não, eu não vou, mas está difícil, mas como é isso? E Deus sempre fala: eu te dei uma palavra, eu te dei uma palavra, eu te dei uma promessa. Amém? Nós não podemos ser influenciados. Em vez de ser influenciável, seja um influenciador. Não permita que essas notícias ruins e todas as coisas afetem o nosso destino, afetem a nossa vida. Jesus, e é o que a gente estava falando aqui, de pecado. Às vezes a gente se limita até de chegar a Deus. A gente se limita com as nossas crenças, e a gente vai achando que aquilo que a gente está fazendo é certo, e Jesus está dizendo: isso é errado, e você está fazendo o que é certo, e Jesus está falando: isso aqui é errado. Mas somente através do Espírito Santo é que Ele pode tirar a nossa inclinação para o pecado, que nós possamos ter um espírito reto. Quando nós acreditamos em algo, acredite no Senhor.
Acredite. Às vezes vai chegar alguém e fala, não, mas olha isso aqui. Não, acredite em Deus. Acredite em Deus. Põe a sua fé em Deus. Põe as nossas crenças em Deus. A nossa fé em Deus. Sabe por quê? Porque assim nós iremos influenciar o mundo através do Espírito Santo. E quando nós fazemos aquilo que é certo e o que Deus está nos falando, nós estamos dando testemunho daquilo que Jesus é sobre as nossas vidas. Nós estamos levantando o nome de Jesus. Nós estamos declarando que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei. Talvez Moisés fosse ali e falar, mas eu vou falar em nome de Deus, eles nem sabem quem é o Senhor. E ele foi lá e ele falou assim, olha, eu vim aqui tirar o povo do Egito, porque Deus está me mandando e tal, e aconteceu um monte de coisa, e até que no último ele falou assim, vai logo, porque não dá mais. Porque ali ele estava erguendo o nome de Deus, e não o nome de Moisés. Mas quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos mandou, também Deus nos traz uma honra. Mas não a honra que o homem nos dá, é a que Deus nos dá. Se nós estamos buscando honra aqui na terra, nós podemos até ter uma certa honra, mas é passageiro. Mas a honra de Deus, ela é eterna. Amém? Essa honra de Deus vai nos levar para o céu. Às vezes você fala, mas eu não tenho reconhecimento. O maior reconhecimento vai ser quando eu chegar lá. O maior reconhecimento é quando eu chegar lá e falar, opa, cheguei, estou aqui, né? Às vezes a gente pode ter feito ser um rei, ou cara, e Jesus fala assim, ih, cara, quem é você mesmo? Ih, cara, você não está na lista não, ó. Foi, e eu quero estar na lista, eu quero estar na lista, que nós tenhamos essa lista, que nós estejamos no livro da vida, que no dia que nós chegarmos lá, ele fala assim, opa, Danilo, venha, opa, estamos aqui, Kelly, Salominha, Salomão, Salomé, você quer o seu nome escrito no livro da vida? Você quer o seu nome escrito no livro da vida? Aleluias. Lembre-se que o Senhor é contigo. E nós vamos estar sempre nele, porque Ele é a nossa força interior para que nós possamos romper todas as barreiras, para que nós continuemos. Lá em 2 Crônicas 32, versículo 7 diz assim, ó, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por conta do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, aleluias. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Por quê? Porque eles estão com o braço da carne, mas conosco está o Senhor. Esta é a palavra dele, e eu vou ficar com a palavra dele. Quando às vezes a gente chegar e falar assim, não, mas eu vou fazer no meu braço. Não, cara, eu vou orar, e Senhor, dá um jeito aí, ó, pelo amor de Deus, tá ruim, tá difícil, eu não estou conseguindo. E Jesus vai abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos. Eu imagino quando estava Eliseu e ali o servo dele, e ele estava falando, mas eu dizia, a galera está vindo aí e tal, e nós vamos morrer, o que vai acontecer? E aí Jesus faz assim, e aí Eliseu fala assim, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Abra os olhos dele, tira a crenças limitantes dele, tira o que ele está vendo, tira a ótica dele natural, tira. E aí tirou os olhos dele, e ele viu a multidão, meu Deus. E aqui em Crônicas diz que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Então, o que nós devemos é sempre nos alegrar no Senhor, porque Ele está conosco. Às vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Está numa dificuldade, a gente esquece que Deus está conosco. A gente busca primeiro as soluções terrenas, para depois buscar as soluções celestiais. E quando Deus diz assim, ó, buscai primeiramente o reino e a sua justiça. E a gente busca primeiro o reino da terra e a justiça da terra. E aí nada é acrescentado, e às vezes é até tirado. E ele diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso, é nós buscarmos, é nós tirarmos as nossas crenças aqui da terra, e buscarmos ao Senhor. Um outro ponto é nós andarmos de acordo com aquilo que nós alcançamos, e rompendo esses limites.
Lá em Filipenses 3, versículo 13 e 16, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as diante que de mim estão. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Devemos andar de acordo com aquilo, porque Deus vai fazendo, e Deus vai fazendo, e Deus fez hoje, e Deus vai fazer amanhã. Deus fez hoje, Deus vai fazer amanhã. Isso é andar em fé. Não é a gente esquecer tudo que Deus fez, mas é lembrar tudo aquilo que Deus fará por nós. É agradecer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já fez, e por aquilo que o Senhor fará na minha vida. Muito obrigado porque nós já enxergamos, nós já vemos, assim como a minha esposa aqui declarou, olha, nós já declaramos e vemos os levitas aqui, nós já declaramos e vemos tal coisa, tal situação, nós vemos e nós cremos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e é Ele que vai nos ajudar. Por quê? Porque está na força dEle, aquilo que Ele gera, Ele sustenta. Então se Ele te deu, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então esteja dentro do propósito dEle. Às vezes a gente quer começar algo e a gente se limita, ou a gente começou, andou, e aí eu parei, eu falei, e aí Jesus fala, é só mais um passo, vamos, você vai conseguir. Elimine todo esse conceito que nós não podemos alcançar um patamar novamente, né? Porque às vezes a gente já alcançou, e aí você fala, será que eu vou alcançar de novo? E aí Deus fala, eu tenho algo maior para você ainda. Eu tenho algo maior para você. Desafie-se, né? Nós podemos sair desse lugar de conforto, dessa zona de conforto e buscar ser melhor a cada dia. Igual eu falei, nós estamos na presença do Senhor todos os dias, e a cada dia que eu estiver na presença dEle, eu vou ser melhor. A cada dia que eu tiver, eu vou buscar mais. A cada dia que eu tiver, eu vou ler mais a palavra, eu vou entender mais. O João pregou aqui numa quinta-feira, algumas quinta-feiras atrás, e ele disse, se nós começarmos com 1 minuto, 2, 5 por dia, é 5, é 10, é 20, daqui a pouco estourando 1 hora, 2, 3, não sei, conforme o seu tempo. Mas é nós continuarmos, é nós termos constância, é nós continuarmos buscando ao Senhor, porque quando assim nós o fizermos, nós vamos alcançando mais e mais a graça de Jesus nas nossas vidas. Amém? Enxergue como Deus te enxerga. Lembra lá em Juízes, em 6, que diz sobre a história de Gideão, lá em Juízes 6, versículo 2, assim, então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que então nos sobreveio tudo isso? Por que isso está aqui, sabe? A gente fala, mas se Deus existe, por que aconteceu tal coisa? Se Deus existe, por que aconteceu tal coisa? Isso a gente pode se consolar que não é só nosso. Gideão, isso porque Deus chegou e falou assim, homem forte e valente. Quem não gostaria de ser chamado homem forte e valente, né? Quem não gostaria, né, Lucão? Homem forte e valente. Mas ele falou assim, ai Senhor meu, né? Por que isso veio acontecer? Porque o povo estava assolado, sendo ali derrotado. E aí diz o versículo, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E Deus continuou para ele, você é forte e corajoso, você é forte e corajoso. E continua a história que ele se escondeu, e aí ele foi lá para um lugar para se esconder, por quê? Para não roubarem a comida deles também. Porque ele falou, estou malhando trigo lá no lagar, porque o lagar não era um lugar de malhar trigo, era um lugar de malhar uvas. Ele falou, não, vamos para lá, porque está escondido, ninguém vai saber aqui. Mas Deus encontrou ele lá. E Deus hoje, Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. Na semana passada, lá no Guarujá, eu preguei aonde nós estamos. Porque Adão, quando ele pecou, ele se escondeu. Adão e Eva, quando pecou, eles se esconderam, e Deus diz assim, onde você está, Adão? E aí ele falou assim, Senhor, eu estou aqui. Ele saiu de trás. Imagina alguém que tinha um relacionamento com Deus,
Todos os dias Deus descia ali, tomava café da tarde com ele, conversava. E aí, como é que foi o dia? Foi bem, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Animais ali, tem um que cresceu, árvore e tal, bonitinho. E conhecia, trocava ideia com Deus ali, tete a tete. E de repente veio algo e ele pecou. Aí o que ele fez? Ele se escondeu. Ele falou: mas agora eu estou com vergonha. Como é que eu vou falar com Deus? O que vai acontecer? Mas sabe o que Deus diz? Quando a gente peca, a gente tem que chegar mais perto dele, porque ele não muda. Ele não muda. Pecou, mais perto dele. Pecou, mais perto dele. E quanto mais nós vamos chegando mais perto dele, mais longe do pecado a gente vai ficando. Por quê? Mas se nós ficarmos nas nossas crenças, mas Deus não vai me perdoar, Deus não vai me fazer, Deus está me enxergando diferente, e Deus fala para você: chega mais perto, estou aqui. Onde você está? Onde você está? Onde nós estamos? Deus está te chamando, Deus está nos chamando para perto dEle, porque Ele nos enxerga de forma muito diferente, porque Ele nos amou, Ele nos criou, Ele nos formou. E nós não devemos sentir mais derrotados, abatidos, angustiados. Sabe por quê? Porque Ele nos amou e Ele se entregou por nós. Aleluias! Quando nós sentimos tristes, mas Senhor, você lembra, olha, o Senhor me amou, o Senhor me amou, Ele te ama incondicionalmente. Sabe que é tão tremendo que lá em Jeremias 29:11 ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluias! Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem algo muito tremendo conosco, e se a gente assim se entregar, Ele vai se achegar a nós. Esses dias eu estava pensando, eu falei: como a gente gostaria de chegar na igreja e ter aquela manifestação do fogo do Espírito Santo, mas a gente fica limitado ainda. Às vezes a gente fica limitado de sentir o poder de Deus, a glória, de dar glória a Deus. Por quê? Porque a gente fica: mas o que vão pensar de mim? Mas eu sou tão pecador, mas eu sou isso. Mas Ele falou assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então onde nós somos fracos, o poder do Senhor vai se manifestar. Aleluia! O poder do Senhor vai se manifestar e vai nos transformar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Se joga, só se joga. Nós temos essa igreja avivada. Tem um louvor que diz assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aquele povo barulhento é esse povo que está se manifestando aqui na terra. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora se manifesta, e a gente não pode ficar calado. A gente tem que manifestar e levantar o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Nós vamos declarar esse nome de Jesus. Sabe por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Aquilo que nós falamos e declaramos, há poder naquilo que nós falamos. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e as vidas estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós assim utilizamos a palavra de Deus, nós comemos do fruto que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque Deus, Ele responde respostas. Se assim nós respondemos ao céu, Ele vai nos responder com poder e autoridade. Se nós dermos o passo, Ele vai responder com fogo. Se nós dermos o passo, Ele vai nos responder. Mas nós precisamos ter atitudes. Atitudes. As boas palavras, elas transformam ambientes. As boas palavras, elas mudam situações. As boas palavras, elas mudam situações de guerra. Às vezes é por conta de uma palavrinha que se incendeia, que começa uma guerra. Mas é também por uma palavra que pode se terminar uma guerra. É por uma palavra. Por uma palavra tudo foi criado, tudo foi feito. Por uma palavra. E essa palavra também Jesus assim nos deu, para que nós fizéssemos declarações. Como estão as nossas declarações a respeito daquilo que nós queremos viver? Como estão as declarações?
Se nós queremos ser uma igreja relevante aqui na terra, não digo na cidade, mas na terra, eu falo a igreja de Jesus, não instituição, igreja de Jesus, aquela que vai morar no céu. Como isso tem sido as nossas declarações, que haverá salvação, que haverá libertação. Sabe por que todo mundo acredita em nós que somos cristãos? E que isso aconteça e que nós assim declaramos. Sabe por quê? Porque a gente vê um bêbado na rua e fala assim, ó, ali vai um pastor, ali vai um presbítero. Seu filho pode estar nas drogas, mas você fala assim, ele vai ser liberto. Seu pai pode estar, mas ele vai ser liberto. Está acontecendo algo, mas ele vai ser salvo. E que as nossas declarações aconteçam. Seu casamento pode estar destruído, mas você hoje vai declarar em nome de Jesus, essa situação vai se resolver. Sabe por quê? Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O Senhor cobre a primeira chuva. Nós devemos sempre enxergar oportunidades. Às vezes vem as lutas, vem as situações, sempre enxerguemos oportunidades de nós assim declararmos e exaltarmos o nome de Jesus. Lembra de Davi? Tinha lá toda uma situação, uma guerra e tal, e chamaram Davi. Davi era um cara improvável, diante de toda uma sociedade, diante de todo o reino. Por quê? Franzininho, né? Pastor ali de ovelha e tudo mais. Era um cara improvável, mas o que estava sobre ele era a unção de Deus. Aleluia. E às vezes nós nos achamos improváveis, mas a unção do Senhor vem e nos faz mais que vencedor. Ela vem e nos levanta para cumprir a missão a qual Ele nos deu. Mas aí ele foi lá, mas quem está aqui desafiando o Deus vivo? Esse incircunciso, ele está desafiando o meu Deus. Você não vai ficar assim não, eu vou contra você. Eu vou contra você. E aí Saul ainda falou, não para ele, não, mas põe aqui minha armadura, põe isso. Ele falou assim, cara, eu não consigo andar com as suas coisas, eu não consigo andar com as suas armaduras terrenas. Sabe por quê? Porque as nossas armaduras são espirituais. As nossas armas em Deus são poderosas em guerra. Aleluias. E quando ele se despiu das armaduras de Saul, ele foi na força do braço de Deus. Aleluias. Aleluias. E aí ele viu a oportunidade. Ele falou assim, não, agora esse cara aí tá, eu vou derrubar ele. Sabe por quê? Porque ele já via o cara derrubado. Ele não enxergava só aquele cara que estava lutando, ele já via o cara derrubado. E ele não via um não, ele via 3. Ele via, sabe por quê? Porque ele foi lá e não pegou uma pedrinha não, ele pegou várias, colocou no bolso e falou assim, ó, quem vier vai tomar. Que nós possamos colocar essas pedras espirituais no nosso alforje, que nós possamos pegar as armaduras do Senhor e colocar em nós e falar assim, ó, se vier vai tomar, se vier vai tomar, não vem não inimigo, sabe aquele que sai babando, agora sim. Mas nós precisamos buscar a Deus, intimidade em Deus, olhar diferente daquilo que nós estamos olhando. Por quê? Porque Ele está nos chamando para esse tempo difícil de guerra. Há muitas ideologias, há muitas coisas, há muitas situações que têm sido colocadas e que a gente está deixando passar. E as pessoas, e o inimigo tem afrontado o nome do nosso Deus. E nós como cristãos estamos deixando isso acontecer. Mas nós não vamos deixar, como igreja de Jesus Cristo, nós vamos avançar. Seja na política, seja na sociedade, seja onde tiver, não vamos nos corromper por nada. Mas a igreja não pode falar de política. Pode e deve. Sabe por quê? Porque nós carregamos a verdade da palavra de Deus. Se essa palavra é verdade sobre as nossas vidas, este mundo será consagrado e este mundo será convertido pela palavra de Deus. E se os caras lá não estão fazendo aquilo que está de acordo, nós vamos lá e falar assim, sim, está errado. Mas para isso nós precisamos, como eu havia falado, influenciar as pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo está influenciando os nossos filhos, o mundo está influenciando famílias, e a gente como cristão está influenciando quem? Mas eu não vou falar de política. Fale de política com seu filho, ensina, fala assim, ó, isso aqui é o certo. Sabe por quê? Porque quando chegar
o diferente, ou aquilo que é normal aí para a galera, ele fala assim, não quero isso não, não quero isso não, sabe por quê? Porque aqui ó, meu pai e minha mãe me ensinou a palavra, eu sei da palavra, eu sou esclarecido, e o mundo hoje quer nos emburrecer, quer nos distrair com tantas coisas e com tantas situações, e quer tirar do foco da palavra de Deus, quer tirar o foco daquilo que está acontecendo no nosso país, quer tirar o foco daquilo que está acontecendo no mundo. E aí a gente fica distraído, olha que bonito, o filme da Barbie, ai que legal, eu vou lá ver. Tem tanta ideologia naquele filme, eu nem assisti, mas tantos relatos que eu vi, muita ideologia, muita, assim, um negócio absurdo. E aí a gente vai lá e assiste, e põe os nossos filhos para assistir. E aí o nosso filho fala, nossa, que bonitinho, que legal. E ele vai achando que isso é normal. Nós não vamos deixar o mundo afrontar a nossa casa, nós não vamos deixar o mundo afrontar a nossa família, nós não vamos deixar isso acontecer, amém? Deus nos ajuda, e nós precisamos mergulhar em Deus, mas nós não podemos abortar a nós mesmos, não sabote a nós mesmos, não destrua os sonhos que Deus tem para você. Nós precisamos fazer as pazes com a gente mesmo. Às vezes nem a gente se aguenta, né? Fala, mas eu sou tão ruim, eu não consigo ficar comigo mesmo. E Deus está falando para você, faça as pazes com você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Aleluias. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Ele entregou, deu um novo significado à sua vida. Você foi encontrado por Jesus para levantar o nome dEle. Se liberte de todas as crenças, de tudo aquilo que te limita. Se liberte de tudo aquilo que às vezes o inimigo quer te trazer. Se liberte. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.